Olá, turma. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante que pode estar acontecendo aí com você, empresário, líder, dentro da sua empresa, dentro do seu dia a dia. Muitas coisas acontecem no improviso. Você não trabalha com gestão e aí acaba acontecendo muitos problemas que você poderia evitar. E você está perdendo dinheiro com isso. A sua empresa não cresce, a sua empresa não desenvolve porque você apresenta esses aspectos, esses sintomas no dia a dia, que é trabalhar no improviso. Eu quero te ajudar aqui, eu quero te apresentar 5 sinais de que sua empresa trabalha no improviso e você muitas vezes acaba não percebendo, acaba não entendendo esse jogo e você deixa de ganhar mais dinheiro. Muitas vezes você está até fazendo com que a sua empresa feche. Então, empresário, líder, você tem que entender que esses pontos são fundamentais para você ter esse diagnóstico e poder fazer algo diferente aí no seu dia a dia. Eu quero te mostrar isso hoje nesse contexto aqui do conteúdo para poder te ajudar. Então, se você sente que no final do dia você trabalhou muito, mas parece que nada está avançando, isso pode estar acontecendo exatamente nesse momento aí com você dentro da sua empresa. Não adianta nada ter muito esforço nessa questão, porque com certeza os resultados não vão aparecer. Então, esse é um conteúdo para poder te ajudar, onde eu vou te mostrar aqui 5 sinais de que você está tendo muito mais improviso do que trabalhando na gestão. Às vezes a gente quer trabalhar na gestão, mas a gente não consegue, porque muitas coisas acabam interferindo no nosso dia a dia, e eu quero te mostrar isso aqui. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios, e esse aqui é o nosso canal, o nosso Papo de Empreender, onde a gente ajuda empresários, líderes, gestores a crescerem, a transformarem aí os seus negócios através de liderança, de gestão, de estratégia, de cultura e de comportamento para que você consiga transformar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se conecta aqui com a gente, já assina aqui o canal, já acompanha a gente aqui semanalmente, que eu toda semana estou colocando conteúdo aqui para a gente poder te ajudar e você poder evoluir no seu contexto. Olha só, o primeiro sinal que acontece dentro das empresas e dentro da gestão é que tudo depende de alguém para lembrar. As coisas não acontecem porque existe um processo, porque existe um padrão. As coisas acontecem porque alguém lembra de fazer aquilo. Então já vai se perguntando, já vai fazendo aí uma análise de como é seu dia a dia, de como que é o dia a dia da sua empresa. Você não consegue enxergar esse passo a passo, você não consegue definir, é ficar cobrando as pessoas, é ficar lembrando as pessoas quando isso acontece. Muitas vezes a gente acaba lembrando só depois que já aconteceu o fato e que aí eu tenho que fazer. Isso perde tempo, isso perde, desgasta, isso gera um impacto no cliente muitas vezes, e aí com certeza isso também vai fazer você perder dinheiro, você vai ter que retrabalhar. Você muitas vezes, nessa desorganização, acredita que tem que contratar mais pessoas. Isso não é verdade. Primeiro você organiza os processos, primeiro você faz a estruturação dos processos para entender o que você precisa de recurso. E aí sim você desdobra isso em contratação. O segundo sinal, as prioridades mudam todos os dias. Você mesmo acaba gerando esse impacto dentro do seu negócio. Porque um cliente grita, você muda a estratégia. Outro cliente chama você no privado, você muda a estratégia. A sua equipe ela fica o tempo todo ali jogando de acordo com o que você está mandando. E aí a urgência, né, ela sempre vai vencer o importante. Tá, ok? Pensa num restaurante, você faz um pedido para o garçom, e aí ele vai lá, ele começa a produzir e imediatamente você diz que você não quer mais aquele produto, você quer um outro, e aí ele tem que refazer, ele tem que modificar, ele tem que pedir para os cozinheiros refazerem o pedido. Olha só, e se você pedir pela terceira vez, olha o caos que se gera isso dentro do ambiente de trabalho. Então, essa falta de estrutura gera prioridades sem sentido no dia. Eu acabo modificando constantemente as prioridades. E aí o meu time fica perdido, o meu processo não tem critérios, e aí o quem gritar mais acaba levando, e aí isso traz de fato aí o improviso acontecendo mais vezes. Eu não sei se você percebeu, mas nessa situação também você perde dinheiro, porque você acaba atrasando muitos pedidos,
acaba atrasando muito. As pessoas elas ficam também com o sentido de, poxa, o que será que vai vir de mudança? E acabam não desempenhando a sua melhor atividade. O terceiro sinal é os mesmos problemas acontecem constantemente. Eles acabam voltando. Você não resolve o problema na causa para que isso não aconteça mais. Você só fica tratando o efeito. E qual é o resultado disso? É que as coisas sempre vão acumulando. O problema que aconteceu hoje, ele volta a semana que vem. O problema que vai acontecer amanhã, ele volta a semana que vem. E isso gera um desgaste muito grande, isso gera um transtorno, um desânimo muitas vezes nas pessoas, porque convenhamos, não é legal fazer e resolver os mesmos problemas constantemente. Isso atrapalha, né? Isso gera uma sensação de, poxa, eu faço tanto aqui e as coisas não se resolvem. Isso também vai gerar desperdício aí no seu dia a dia, é muito retrabalho, e isso gera desperdício de dinheiro também, gera desperdício de tempo das pessoas. Então entenda que se isso estiver acontecendo, é mais um sinal de que você está no improviso. E o quarto sinal é quando alguém sai de férias ou falta, aí vira o caos mesmo, porque aquilo não acontece. Aquilo não tem uma passagem de bastão para quem fica, né, dentro do cenário, quem está saindo de férias ou quem está faltando. E aí vira um transtorno no dia a dia. Se aquilo for urgente, então isso acaba acontecendo com muito mais frequência dentro do contexto. Essa semana mesmo eu estava debatendo, conversando com uns dos nossos clientes e a gente tem, né, organizado isso no dia a dia. E aí eu mostrei que uma determinada atividade ela é muito importante. E a pessoa entendeu que ela não poderia largar aquilo que é do dia a dia dela para ela poder fazer outras coisas que outra pessoa acabou saindo de férias. Não faz sentido, sendo que a atividade dela é estritamente essencial, que é começo de mês, que é fechar os dados financeiros, para a gente entender o cenário que aconteceu no mês passado, para poder ainda tomar decisões melhores dentro do contexto. Então, a gente vai organizando isso, a gente vai entendendo quando a gente vai tratando esses sinais, mostrando a importância de cada uma das atividades e tomando decisões com base em dados, com base em informações é muito importante. O sinal número 5 é você passa muito tempo apagando incêndio. Você e o seu time, muitas vezes, né, do que entendendo o que precisa ser melhor para a empresa. Então é importante você analisar isso. Quanto tempo você passa apagando incêndio? E aí eu tenho sempre uma mensagem para você. Se você é o piloto do avião, está pilotando o avião e você passa mais tempo servindo um cafezinho, resolvendo problema no corredor, do que pilotando o avião, é um grande sinal que você está apagando incêndio, é um grande sinal que você vive com a sua empresa no improviso e não na gestão. A gestão, muitas vezes, você negligencia a gestão. E aí só que você perde resultado. Você não gera resultado. E aí as coisas vão ficando cada vez piores. E só para você entender, de 70% a 80% das empresas fecham em menos de 5 anos por falta de gestão, por trabalhar muito no improviso. E aí isso gera um desgaste, gera desperdício, porque provavelmente essas empresas que fecharam, elas vão sair com uma dívida muito grande. Tá bom? Então avalie esses 5 sinais, entenda esses 5 sinais, faça uma avaliação de alto, médio e baixo, para você poder verificar se está fazendo sentido, se você observa que você está trabalhando muito no improviso, e aí a lógica para poder melhorar. Quando a gente entende que a gente está no improviso, o próximo passo, aí sim, é a gente poder melhorar. E a gente vai fazer isso aqui para poder te ajudar, colocando isso para você aqui. Então avalia, entenda esse contexto e verifica se isso está acontecendo. Improvisar resolve hoje, mas não resolve o amanhã. Ele, na verdade, gera um problema muito grande para amanhã. Tá, ok? Então, entenda que improviso é ruim. Mas, Marcelo, eu não consigo modificar tudo agora. Óbvio que você não vai fazer isso. Mas se você modificar um pouquinho por semana, resolvendo um problema por semana, desenvolvendo um processo por semana, você vai ter muito mais retorno do que não fazer nada. Tá certo? Então é importante você compreender isso, que empresas maduras, elas saem do improviso e começam a desenvolver processos, que seja um por semana. Ela começa a gerar responsabilidades porque você tem um processo. Então de quem é essa responsabilidade? De quem é que vai coordenar esse processo? De quem é o responsável quando algo falhar nesse processo? Quem é que vai analisar esse processo quando tiver algum problema? E aí isso são rotinas de gestão sendo desenvolvida através de lideranças fortes. É isso que é importante você compreender, que se nada for feito, as coisas permanecerão do jeito que está para pior. Né? Porque a tendência
do improviso é sempre piorar, que você sempre atua naquilo que está acontecendo, e se as coisas estão acontecendo com muito mais velocidade, com certeza vai ter muito mais problemas. Então avalie, entenda que o improviso não faz sentido, e aí, se você entende isso, comenta aqui o que, que você deseja mudar, o que, que você deseja modificar nesse seu dia a dia. Aí. Qual é o ponto fundamental que você precisa modificar? Que eu vou te dar algumas dicas aqui para você poder sair dessa situação, desse ponto específico, porque muitas vezes são muitas coisas, mas aí você coloca aqui no comentário que eu vou estar te trazendo pontos importantes para você começar a fazer alguma coisa. Espero que você tenha entendido. Né? Se isso fez sentido para você, comenta, segue a gente, distribua esse conteúdo para o maior número de pessoas. Esse é um ponto fundamental do nosso quebra-cabeça de gestão de empresas, né? Onde você precisa enxergar cenários melhores, e é muito melhor, eu posso garantir para você que trabalhar com gestão, trabalhar com rotina, com processo é muito melhor. Você tem muito mais tranquilidade, você vai pensar em fazer a empresa crescer, você vai pensar em alternativas melhores, e é isso que a gente propõe aqui dentro do nosso canal. Tá bom? Então, se você deseja melhorar, você tem que criar um plano de ação. Um plano para você poder ter ações. Então, enxergue aqui os pontos que você tem que avaliar. Você já consegue fazer um mini diagnóstico, você já consegue entender onde está falho o teu processo, já te apresentei alguns pontos. Então, coloque ação, porque conteúdo sem ação não faz o menor sentido, é desperdício. Conteúdo serve para a gente poder criar ações, para que a gente consiga avançar nesse jogo, que é muito difícil, que eu te entendo, que eu compreendo, mas eu estou aqui exatamente para te trazer luz no final do túnel aí para você poder sair. E se você precisa de uma ajuda mais intensa, onde a gente consegue acelerar esse processo aí, a gente tem o nosso programa de mentoria, onde a gente te tira do ponto A e te leva para o ponto B com uma velocidade muito maior, onde eu vou colocar os pontos ali, vou te mostrar o que você tem que fazer. A gente vai construir isso juntos para poder avançar mais rapidamente e você ter resultados, e você ter a sua empresa aí gerando o resultado que você tanto deseja em pouco tempo. Pouco tempo a gente consegue modificar o que está acontecendo aí no seu dia a dia. E se você quer entender o que está acontecendo dentro daí do seu dia a dia, você tem aqui na descrição um diagnóstico, um raio-x da sua gestão, da sua liderança. E aí eu vou te devolver esse diagnóstico com um plano de ação macro para você entender e desdobrar o que precisa ser feito, tá bom? Basta acessar esse diagnóstico, preencher, e a gente vai estar te devolvendo essa resposta o quanto antes. E você tem muitos materiais aqui na descrição, você pode acessar, você pode entender o que precisa ser feito para poder te ajudar aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nas mensagens aqui a sua dúvida, que a gente vai estar te respondendo, que a gente vai estar trocando uma ideia, a gente vai estar batendo um papo. Ok? Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, para poder ajudar também essas pessoas, para ajudar o canal a crescer, para que eu consiga te trazer mais conteúdos aqui e poder te ajudar. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!